quando eu era miúdo, que teria aí os meus 12 ou 13 anos, tinha um tio que toda a vida foi também contrabandista. Foi contrabandista, foi passador, foi agricultor e foi taberneiro. E o meu tio, nessa altura, andava também com um grupo do Soito e também um grupo de espanhóis, que isso funcionam sempre em grupos, sociedades organizadas. E então havia gente do Soito, que é uma vila aqui para a próxima, havia gente dos Foios e havia os espanhóis. E então nessa altura era o contrabando do minério, do wolframio, portanto isto nos anos 50, 60. Eu recordo do meu tio, de ir com ele ao Soito, onde muitas vezes acordavam aquilo que tinham a acordar, o meu tio com os sócios dele, e depois de combinarem, vinham os cavalos, à noite saíam, por exemplo, 60 ou 70 ou 100 cavaleiros, Soito Foios, Espanha, atravessando aqui nos Foios a fronteira, e recordo-me de uma noite eu estar em casa com a minha mãe, em casa dos meus tios, e o meu tio ter chegado aí por volta dessa 1 da madrugada, 2 horas, entrou muito aflito aos gritos, dizendo para a minha tia: "Oh Clara, já nos arruinaram, hoje mataram-nos não sei quantos cavalos, olha, era de noite, era tiroteio por tudo quanto era sítio, não sei se mataram homens também, como aconteceu algumas vezes, também mataram homens aqui na zona, homens que vinham nos cavalos, os guardas fiscais de noite atiravam a tudo, e claro, chegaram a morrer homens também aqui na nossa fronteira. Mas nesse dia, nessa noite, o meu tio disse: "Olha, mataram-nos bastantes cavalos e amanhã de manhã queria que tu te levantasses e que fosses lá ao sítio dos cavalos buscar carne, aproveitar, pronto, vão-se os anéis, fiquem os dedos, como se costuma dizer." De manhã fui acordado pela minha mãe e pelo meu tio e fui lá ao sítio, à casa florestal, onde o meu tio tinha dito que tinham feito essa chacina. Quando lá cheguei, estavam lá pelo menos 7 ou 8 jipes, todas as terras tinham postos de guarda fiscal, estavam lá os guardas fiscais todos e já tinham limpo praticamente toda a carne. Quando me aproximei, logo me reconheceram, claro, e logo viram que o cavalo que era do meu tio. O meu tio tinha uma taberna onde eles todos os dias comiam e bebiam, os guardas fiscais, que aqui costumava dizer-se comer e beber com os guardas e fugir dos guardas. Comer e beber com eles e fugir deles. Assim se fazia. Eles comiam e bebiam em casa do meu tio e à noite na serra, se lá encontrassem, claro, ali não havia amigos. Mas esse dia, os guardas fiscais, quando viram que eu ia a buscar a carne, que era por a mão do meu tio, perguntaram-me: "Então, Zé Manuel, o que vais fazer?" E eles, assim, com um bocadinho de culpa, acabaram por dizer assim, a consciência lá roía bastante, e diziam: "Opá, ao menos que lhe deixemos ir alguns bifes lá para o dono ou para um dos donos dos cavalos." Telefones não havia, nessa altura. Eu tenho uma irmã, minha irmã Dulce, ia a Valverde levar um recado, que era um bilhete, até lhe escreviam num papelinho, o que tinha que transmitir lá aos espanhóis. Hoje ou amanhã já não passamos em tal sítio, já passamos no outro, porque já há desconfianças de que a Guarda Fiscal ou os carabineiros, a Guarda Civil, já saibam. Portanto, vamos mudar de estratégia. E assim fazia. Mas tinha que ir alguém daqui a levar-lhe o recado. Os bilhetes, que era um papelinho, começaram a ser descobertos pelos guardas fiscais e pelos carabineiros, passando a revista a raparigas, àquelas que iam levar o recado, e depois elas tiveram que eliminar essa prática. Já tinham que fixar o recado e transmitir-lhe, porque poderia haver esse perigo. De maneira que chegavam aos espanhóis: "Olha, mandaram-me cá para dizer isto, tal. E então pagavam 7.500 por uma ida à Espanha a levar um recado. Era um telegrama, sem papel. E a minha irmã chegou-me a dizer que chegou a ir 2 vezes no mesmo dia a levar um recado a Valverde, que são alguns 14 ou 15 quilómetros aqui dos Foios, a pé, pelas veredas. E então, quando lhe calhavam 2 recados, era a semana ganha. E um dia contava a minha irmã que, estando os do Soito, a sociedade, em casa do meu tio, estavam lá a almoçar, a comer os cabritos, veio a minha irmã e deu a notícia: "Sim, senhor, já cheguei, já dei o recado, até correu tudo bem, correu, não houve novidade e tal." Não, correu tudo bem. Estavam eles todos contentes e disseram: "Olha, a Dulce portou-se tão bem que agora vamos lhe dar cada um 25 tostões.
Eram 10 ou 12, cada um deles 25 tostões. Diz a minha irmã, olha, tirei o mês. Pronto. São estas e muitas histórias. Muitas histórias engraçadas. Mas normalmente o contrabando era quase sempre feito de noite. Eu sempre trabalhei os animais, Portugal para a Espanha e de Espanha para Portugal. Era sempre a monte, a corta-mato. Pronto, já havia aqueles carreiros, aquelas veredas, mas pronto, não era certo que fôssemos sempre pela vereda adiante. Às vezes havia encontros com os guardas fiscais, tinha que se desviar. E a noite era tão escura e às vezes tempestades e tudo, também se perdia, lá ia por onde calhava. Ao longo da fronteira havia postos da Guarda Fiscal por todo lado. Em todas as aldeias havia postos da Guarda Fiscal. E eu desde Monfortinho até Almeida eu quase corri as fronteiras todas. Passei quase em todas as fronteiras. Apanhado fui tantas vezes. Fui apanhado muitas vezes. A Guarda Fiscal aparecia e começavam aos tiros e cada um... Se eu pudesse fugir com os animais, fugia. Umas vezes fugia, outras vezes não fugia, porque não se podia. Um dia também vínhamos das Elhas, também trazíamos 900 cabeças de ovelhas, entre ovelhas e cabras. E ali no corral dos Serras, ali na ferradura da Ponte do Crespo, estavam lá os carabineiros e tinham os cavalos atados lá num corral. E eu e o Viardel fomos, desatámos os cavalos, começávamos a bater nelas e fizemos espantar os cavalos. Quando eles lá chegaram, lá não estavam os cavalos e passavam para cá o gato todo. 900 cabeças, mais ou menos. Às vezes nós caíamos a jornada e dizíamos assim, ai, a noite havia de estar fria, por causa dos guardas não estarem lá, mas claro, eles saíam para o campo, levavam as mantas, e eles, por exemplo, faziam a cama aqui, como está agora aqui neste corral, a gente ia a passar, começavam aos tiros. Quem se assustava, atirava-lhe com elas. Quem não se assustava ia para a frente, sujeitava-se. Bem, poderia haver noites que a gente não havia nada, nem carabineiro, nem guardas. Mas também podia haver saltarem guardas em Portugal e saltarem carabineiros do lado de dentro da Espanha. Porque uma vez houve um tiroteio ao Bico da Raia, o tal que mataram só disse assim, ó rapazes, vamos desacautelar, olha que está aí o diabo. Eram os guardas. Quando foi às tantas ainda estava o terreno tudo semeado, lá os pães de centeio. E ele por um pouco só sentiu o arraial dos tiros. Havia uma lua como agora dizia. Quem pôde salvou a carga, quem não pôde deixou-a. Olha que foram umas 40 e tal cargas que agarraram de cobre. Mas estava lá um patrão dentro da Espanha, também já morreu. E dissemos assim, ó, Sr. Faustina, até ainda faltam muitas cargas. Por enquanto ainda faltam umas 40 e tal. 40 e tal, boas 40. E quando foi que estiveram a arranjar as cargas, foi ali num corral, ali ao fundo da rua, e esse guarda, como era de cá, e ele percebeu que à noite que ia sair contrabando. E ele percebeu, telefonou para o Poço Velho, telefonou para Vila Formosa, telefonou para os Navos da Beira, e os da Malhada. Foi a tal noite que agarraram umas 40 e tal cargas. Mas foi ele que anunciou os postos.